Padre Mício Rodrigues tinha razão? Haverá uma terceira guerra mundial? Hipóteses. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve nossa Mãe, Maria Santíssima. Tudo bem, meus irmãos, com vocês? Graças a Deus. Bom, o Padre Mício Rodrigues ele havia dito que haveria uma terceira guerra mundial através de sua profecia, através de uma visão mística que o Padre Mício teve. E isso todos nós já sabemos, né? Através dos vídeos e das releituras das profecias do Padre Mício Rodrigues, que eu trago aqui no canal para todos vocês, e vocês já estão cientes disso, né? O Padre Mício Rodrigues ele realmente disse que haveria uma terceira guerra mundial. Mas vamos acompanhar primeiro o que é que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Então, numa reportagem aqui da g1.globo.com/fantástico, é uma notícia do Fantástico, para poder a gente entender mais ou menos o que é que está acontecendo sobre essa questão da Rússia e Ucrânia. Então, essa reportagem diz o seguinte: a tensão entre ucranianos e russos não vem de hoje, ou seja, já rola há bastante tempo. Os dois países têm uma longa história compartilhada. Nos anos de 1930, a Ucrânia, nação conhecida pelas terras férteis e grande produção de cereais, não tinha mais o que comer, ou seja, estava passando por uma devastação de fome. Os ucranianos estavam passando por uma crise terrível de fome nessa década de 1930. O país ele não era independente, fazia parte da União Soviética. Quando Lenin era líder, nos primeiros anos da União Soviética, a Ucrânia tinha certa autonomia. Mas quando Stalin assumiu o poder, ele determinou a criação forçada de fazendas coletivas. Mesmo os pequenos proprietários, que eram tolerados por Lenin, começaram a sofrer perseguição. Entendeu aí? A estimativa é que entre os anos de 1931 e 1934, cerca de 4 milhões de ucranianos tenham morrido de fome, ou seja, estava tendo uma crise terrível de fome nessa década de 1930, né? Entre 1930 até o início da Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim. Para se salvar, muitas pessoas cometeram os atos mais extremos. A dona Ana, ucraniana, que emigrou para o Brasil, nunca se esqueceu das histórias que escutou, e ela dizia o seguinte, abre aspas: às vezes uma pessoa gorda passava pela casa de alguma família e ela já não saía viva de lá. Matavam e cozinhavam. Fecha aspas. Conta a dona Ana, a ucraniana que emigrou para o Brasil. Os ucranianos têm um nome para esse período como Holodomor, que significa genocídio pela fome. Mesmo as gerações que não vieram à época se sentem marcadas por ela, ou seja, porque ficou na história, né, da Ucrânia. Desde 1991, com o fim da União Soviética, a Ucrânia é um país independente. Mas as histórias do país e da Rússia se confundem. É que o berço da Rússia moderna é a Ucrânia, diz a reportagem do g1.globo.com/fantástico. Bom, existem algumas razões, né? 5 razões pelas quais a União Soviética entrou em colapso há 30 anos. Ao longo dos séculos, a Ucrânia fez parte de impérios e sofreu inúmeras invasões, que foi incorporada pelos russos e pelos soviéticos e se tornou independente, mas nunca resolveu por completo sua relação com a Rússia. O clima na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia é tenso, pelo menos desde 2014, que vem rolando isso. Cerca de 13 mil pessoas já morreram nesse conflito. E agora mais incerteza ainda sobre a liderança na Rússia de Vladimir Putin. Né? Para um presidente que se diz católico praticante, né? Como Vladimir Putin, o negócio realmente tá feio, né, minha gente? Tá feio mesmo, né? Uma pessoa que se diz católica fazendo tudo isso, né? Promovendo guerras e tensões, né? Inimizades com outros países. E a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, que é uma aliança militar criada pelos Estados Unidos em 1949, durante a Guerra Fria, o centro da tensão atual, diz a reportagem da Globo.com, né, que saiu no Fantástico. Ou seja, essa guerra está envolvendo 3 países.
Rússia, Ucrânia e Estados Unidos por conta da OTAN, que pertence aos Estados Unidos, né? Uma aliança militar criada pelos Estados Unidos desde 1949, né? Então, o Padre Mitchell ele havia dito, né, uma profecia que haveria uma guerra, né? Haveria a Terceira Guerra Mundial. E antes da Terceira Guerra Mundial, haveria... Não, peraí. Antes da Terceira Guerra Mundial haveria um sinal, né? Que aí eu creio que seja a iluminação da consciência. Vou ler aqui uma parte da fala do Padre Mitchell sobre essa visão mística, né, que ele fala ter sobre a Terceira Guerra Mundial, né? E vamos ver se tem alguma correlação com esse conflito que a Rússia e a Ucrânia está tendo nesse momento, que realmente, meus irmãos, a gente vendo as notícias, né, quem está acompanhando sabe, a gente pode ter a certeza que desse conflito, pode sim surgir uma Terceira Guerra Mundial, né? A gente sabe que a Rússia ela é muito poderosa, né, em questão de equipamentos de guerra, né, de armamentos, né? E a gente sabe também que a China, que também é rica em armamento, ela está com a Rússia. E segundo relatos de reportagens que eu venho assistindo e lendo de uns tempos para cá, né, a guerra ainda não começou, porque estava tendo esses jogos lá na China, né? E vamos ver o que vai rolar, né? Então vou aqui para pular para falar de Padre Mitchell Rodrigues, que ele diz o seguinte, né? É uma profecia que eu vou ler, que o Padre Mitchell Rodrigues ele falou, né? Então, se está em aberto é para todo mundo saber mesmo. Veremos uma repetição do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, diz Padre Mitchell. Mas desta vez com ação universal. Veja só. Hitler começou na Alemanha e depois conquistou outros países. Agora Satanás não tem mais tempo. Ele começará uma guerra nuclear que será global. É a Terceira Guerra Mundial, diz Padre Mitchell Rodrigues. Sua guerra contra toda a humanidade, ou seja, Padre Mitchell ele está confirmando, né, que essa Terceira Guerra Mundial é plano do inimigo para destruir a humanidade, porque a Rússia ela tem armamentos atômicos, né, que pode destruir o planeta e acabar com o povo, né? Então, segue ainda a declaração do Padre Mitchell Rodrigues. Sua guerra será contra toda a humanidade. O diabo matará 1/3 da humanidade nesta guerra, e através de pragas e aborto, assim como 1/3 dos anjos foram expulsos do céu para o inferno, 7 mísseis nucleares poderão atacar os Estados Unidos. Veja o que Padre Mitchell está falando, né? É uma professora, meus irmãos, entendam, né? A OTAN ela é pertencente aos Estados Unidos, foi criada pelos Estados Unidos, né? Ela pertence aos Estados Unidos. Então a Ucrânia ela quer entrar para a OTAN, né? Para essa organização militar, né? Até aí tudo bem. Então o Padre Mitchell continua. Como resultado de suas abominações, ou seja, os 7 mísseis nucleares que serão levados aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos será atacado por esses 7 mísseis, será como resultado de suas abominações, diz Padre Mitchell. Muitos mísseis nucleares são desviados pela mão de Deus, porque a América reza o texto da Divina Misericórdia. Foi-me dito isso pelo Pai Eterno, ou seja, o próprio Deus falou isso para o Padre Mitchell. E o Padre Mitchell ele continua. Um falso profeta, um anticristo, tentará dominar o mundo através do governo mundial. Ele exigirá que você tenha uma marca, ou seja, um chip, para comprar e vender. E aqueles que não a receberem serão caçados, como os SS caçaram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Certos grupos militares foram selecionados para receber um chip, o que significa que eles terão funções especiais e específicas naquele momento. O papel deles é encontrar o cristão resistente que acusa a dependência do mortal. Esses soldados não serão conduzidos por um general, mas por um general possuído, ou seja, um príncipe de Satanás. Aqueles que são capturados serão torturados e martirizados, se recusarem a se submeter aos ditames do anticristo e ao governo mundial. Muitos cristãos serão forçados a confessar sua fé na frente dos outros e morrer como mártires. Muitos outros serão protegidos em refúgios. Mas lembre-se, todos carregam sua cruz. E essa cruz pode ser para nós um grande presente da graça de Deus.
um agente de salvação, escolhido pelo Pai, diz Padre Mitchell. Temos que beijar a cruz, nós escolhemos nossa cruz. Aliás, não escolhemos nossa cruz, mas aceitamos a que chega até nós. Esta é a fidelidade do povo de Deus, diz Padre Mitch. Padre Mitch continua e eu relato para você. Em 15 de agosto de 2018, eu estava de pé em uma entrada de uma igreja, dando as boas-vindas às pessoas que vinham celebrar o alegre evento do bispo, que estava junto com a fraternidade de São José Benedito Labre, ou seja, São José Labre, com nossas novas vestes, ou seja, o bispo foi lá fazer também a entrega das novas vestes da fraternidade de São José Benedito Labre, que é uma congregação fundada por Padre Mitchell. Eu estava me preparando para a celebração com todos os nossos membros, porque o bispo havia aprovado tudo através da igreja. As vestimentas foram as primeiras que recebemos para o pedido. O bispo abençoou as vestes e me deu a primeira. Essa é a mesma cerimônia em que ouvi Nossa Senhora dizer: chamo o apóstolo do fim dos tempos, quando o bispo colocou a túnica em mim. Ou seja, Nossa Senhora confirmou, dizendo que o Padre Mitchell é o apóstolo do fim dos tempos, quando ele estava recebendo a túnica, através do bispo. Quando as pessoas estavam entrando na igreja, de repente recebi uma visão de guerra por vir, diz Padre Mitchell, lembrando que isso foi em 15 de agosto de 2018, alguns pequenos anos atrás. Foi uma guerra nuclear, mas eu não entendi isso no começo. Vi tanta destruição, fogo, bombas e muitas pessoas morrendo, algumas já mortas. Todo o cadáver que eu vi lá foi queimado, sua carne foi queimada. Foi muito grande, não é um pouco de guerra, garanto, foi muito destrutivo, diz Padre Mitchell. E comecei a pedir oração por isso em todos os lugares. E sei que a guerra virá de dois países. Um é a Coreia e o outro é Irã. Eles se reunirão para enfrentar os Estados Unidos da América. Bom, em relação ao que o Padre Mitchell Rodrigues, ele diz aqui que a guerra virá de dois países, virá da Coreia e o outro Irã. Eles se reunirão para enfrentar os Estados Unidos, Ou seja, veja só, está tendo esse conflito, assim, minha posição. Está tendo esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Ucrânia querendo pertencer agora à OTAN, que é uma organização militar que pertence aos Estados Unidos, que foi fundada em 1949, Lembrando que a Coreia é amiga da Rússia, E eu acredito que o Irã também esteja nessa relação amigável com a Rússia, Bom, quando um país entra em guerra, meus irmãos, os amigos, os aliados dos países que estão em guerra, ou seja, que iniciou a guerra, claro que vai estar aliado à Rússia, Se começar uma guerra com a Rússia, óbvio, se a Coreia do Norte, a Coreia, porque tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, não sei qual Coreia que Padre Mitchell está falando aqui, mas enfim, é Coreia, Se a Coreia for aliada da Rússia, é óbvio que a Coreia vai estar junto com a Rússia. Se o Irã for aliada da Rússia, óbvio que o Irã, vai estar junto com a Rússia para atacar os Estados Unidos da América, E qual é a ameaça que está tendo agora nesses últimos dias, Os países que fazem parte, aliás, que são aliados dos Estados Unidos, alguns países da Europa e daqui da América também, incluindo até o Brasil, Apesar que o Brasil, depois de uma fala, do nosso representante lá, tá um pouco bagunçada essa história, Mas vamos em frente. E os Estados Unidos juntou com esses países, o G20, se eu não estiver enganado, dizendo que se a Rússia atacar a Ucrânia, vai receber sanções econômicas e será destrutivo, Vai ser assim uma guerra econômica mesmo em relação à Rússia, Porque todo mundo sabe que os Estados Unidos é o bambambam, E a OTAN pertence aos Estados Unidos. Vocês estão entendendo a ligação? Então, assim, é uma guerra, que envolve interesses econômicos. Eu não sou formado em relações internacionais, mas eu estou colocando aqui o meu entendimento desse conflito, O Padre Mitchell, ele falou aqui que virá uma guerra da Coreia e do Irã, E se a Coreia e o Irã for dois países que ainda eu não sei, mas eu vou
Depois, saber se eles são países aliados à Rússia. E aí? Como é que fica? Vai ou não surgir a Terceira Guerra Mundial? Fica a dúvida. Então é por isso que é importante a gente estar acompanhando também essas notícias, né? Que está envolvendo esse conflito. E o Padre Mitchell ele continua. Eles se reunirão para enfrentar os Estados Unidos da América. Por isso que Joe Biden ele está muito preocupado. E acho que acredita até que com medo também, porque ele sabe que a Rússia ela é muito grande na questão de armamento nuclear. E quando ela se junta com a Coreia, pronto, acabou, né? Destruiu o mundo, porque a Coreia está em primeiro lugar nessa questão de armamentos nucleares, né? De fabricação de armamentos. Padre Mitchell ele diz: fiquei tão perturbado com isso que comecei a chorar e tive que voltar para a sacristia. Lá mais duas visões vieram. Eu podia ver a carne das pessoas pingando como água de seus corpos. Isso foi tão aterrorizante que eu disse: Senhor, por favor, pare com isso. Eu tenho que estar com meu povo para recebê-los com alegria hoje. Eu só estou chorando agora, eu não posso, diz Padre Mitchell. O bispo, nessa festividade, estava procurando o Padre Mitchell. E quando encontrou o Padre Mitchell na sacristia, perguntou: Mitchell, o que aconteceu? Eu recebi uma visão do Pai, diz Padre Mitchell. Uma visão, diz o bispo. Sim, eu vi a guerra, diz Padre Mitchell. Guerra, sim. E o bispo saiu. Tentei respirar fundo e voltei à igreja para receber as pessoas. Eles estavam me olhando estranhamente porque meu rosto estava vermelho de tanto chorar. Luke, um dos futuros sacerdotes da ordem lá de Joseph Labre, estava lá e me apresentou 4 de seus amigos para mim, uma jovem e 3 jovens. Quando apertei a mão de um dos caras, fui imediatamente transportado para a guerra novamente, diz Padre Mitchell. Eu vi os 3 homens lá serem mortos e eu estava lá com eles. Foi quando eu olhei ao meu redor e entendi que era uma guerra nuclear. Todo cadáver que vi foi queimado, a carne deles foi queimada, e eu sei que a guerra virá de 2 países, um é a Coreia e o outro é Irã, para enfrentar os Estados Unidos da América, segundo a profecia e a visão mística do Padre Mitchell Rodrigues. Né? Mas a gente sabe que está tendo esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia e também os Estados Unidos se metendo, porque a OTAN pertence aos Estados Unidos, né? Mas tudo pode reverter-se, viu, meus irmãos, né? Porque o conflito está sendo entre um e o outro, que os outros não possam, né, interferir nessa história, né? Nessa questão aí desse conflito. O cara cuja mão eu apertei via a guerra ao mesmo tempo. Ele pareceu chocado. Fiquei tão profundamente afetado que recuei e disse aos homens ali: quando eles os inscreverem no exército, não vão para lá. Você vai morrer, diz Padre Mitchell. Vem aqui e eu vou protegê-lo. 2 deles responderam imediatamente: sim, nós iremos aqui. E aquele cuja mão toquei estava atordoado. Ele murmurou, mas não respondeu. Mais tarde ele me disse: eu também irei, padre. O pai também me disse que, através da oração, a guerra poderia ser diminuída, mas não evitada, diz Padre Mitchell. A guerra deveria ter começado já em 2019, mas foi adiada pela oração através do rosário. Isso é importante porque as orações das pessoas foram ouvidas. No início de 2019, quando viajei para os Estados Unidos para dar palestras em 7 igrejas de Michigan e em Nova York, muitas pessoas vieram. Orações, oramos a Virgem Maria para parar a guerra e a guerra nuclear, e eu os aconselhei sobre o seu presidente. Eu disse a eles: você sabe, este presidente não é um santo, ou seja, ele estava se relacionando não a Joe Biden, né? Ele estava se referindo a Trump, que na época era presidente. E eles riram, mas o governo mundial não sabe o que fazer com ele, porque um dia ele dança com uma perna, no dia seguinte ele dança na outra perna. Ele desequilibra todo tipo de plano ou cronograma que eles fizeram, e eles não podem controlá-lo. É por isso que esse cara é uma ameaça para eles. Padre Mitchell diz: o que posso dizer sobre o presidente Trump é apenas que o pai me disse. Ele disse: este eu o escolhi. Eles não podem controlá-lo. Ele não disse que ele é um santo. Ele nunca disse isso. Eles não podem controlá-lo. Eles não sabem qual perna ele está dançando, e isso é o que ele me disse. Por causa disso, eles não foram capazes de realizar sua tarefa. O pai disse que Trump foi eleito por causa de seu anjo que modificou o voto, segundo o Padre Mitchell Rodrigues informa. Ele foi escolhido porque o Senhor conhece seu temperamento, sua habilidade, suas ações e sua vontade. Ele foi escolhido para bloquear
o governo mundial. Eu disse às pessoas nos Estados Unidos, às vezes Trump age de maneiras que ninguém consegue entender, mas eu lhe asseguro que você é abençoado por tê-lo, então deve orar por ele. Você deve orar agora por seu presidente, porque ele estará sob um grande perigo. Eles vão tentar matá-lo, diz Padre Mitchell. E no final, Padre Mitchell lhe diz: ele foi protegido por causa do rosário. Mais tarde recebi outro sinal, mas uma vez o Senhor pediu que orássemos por esse homem, ou seja, por Trump, porque eles tentariam novamente matá-lo. Bom, meus irmãos, então termina aqui essa profecia, né? Então, o Padre Mitchell ele confirma, haverá uma terceira guerra mundial, mas segundo o Padre Mitchell, essas guerras virão de dois países, a Coreia e o Irã. Ele não define se é a Coreia do Norte ou Coreia do Sul, mas vai vir da Coreia. E a gente sabe, meus irmãos, que a Coreia é um grande fabricante de armas nucleares, né? De qualquer tipo de armamento, a Coreia ela ganha para todos os países, inclusive para a Rússia. Apesar que a Rússia também é muito forte nessa questão de armamento nuclear, né? E a gente fica preocupado, né? Porque, meus irmãos, armamento nuclear acaba... por exemplo, se a Coreia do Norte só tá uma bomba, vamos dizer assim, na Alemanha, uma bomba nuclear, o gás dessa bomba pode chegar aqui na América do Sul, e aí? Já está dizendo, nuclear vai invadir o mundo inteiro. Então a gente vamos acompanhar, né, esses conflitos para poder a gente ficar ligado sobre o que pode acontecer, tá certo? Espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo. Fiquem em alerta. Essa é uma profecia do Padre Mitchell Rodrigues, né? A gente não sabe, mas a gente precisa estar em alerta. A gente precisa, meus irmãos, estar em alerta, estar acompanhando essas notícias e principalmente rezar, meus irmãos, o texto todos os dias. Isso é um pedido de Nossa Senhora de Fátima. É ou não é? É um pedido de Nossa Senhora de Fátima desde 1917. Então Nossa Senhora pediu para que rezássemos o texto todos os dias, porque através dessa oração, guerras poderiam ser evitadas e teríamos paz. Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te ilumine e proteja a sua casa, a sua família. Que Jesus Cristo seja a fonte do seu viver. Curta, compartilhe e comente o vídeo, deixe seu comentário, assista o anúncio para ajudar aqui no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção Todas e não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo.